Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de amor para o teu coração. O Senhor hoje está dizendo para você, pare de ouvir e comece a escutar. O capítulo 13 é muito importante na estrutura geral do Evangelho de Mateus. É o marco da mudança estrutural e definitiva no ministério de ensino de Jesus. No início, Jesus ensinava nas sinagogas, mas agora o vemos ensinando à beira-mar, nas vilas e nas casas dos seus discípulos. A mudança aconteceu a partir do momento em que as portas das sinagogas estavam sendo fechadas para Jesus. Nas sinagogas, Jesus ainda poderia ser bem recebido pelas pessoas comuns, evidente, mas seus líderes, judeus ortodoxos, já estavam se opondo abertamente a Jesus. O judaísmo ortodoxo é um dos 3 grandes ramos do judaísmo, caracterizado pela observação relativamente rigorosa dos costumes e rituais em sua forma mais primitiva e tradicional, segundo as regras estabelecidas pela Torá e pelo Talmud. Havia também um grupo de escribas, fariseus e anciãos que ouviam as palavras de Jesus tentando achar alguma acusação contra ele e observavam todos os seus atos e movimentos para transformá-los em motivo para condená-lo e matá-lo. Entendo que Jesus foi expulso das sinagogas da sua época, mas isso não foi suficiente nem obstáculo para que Jesus prosseguisse sua missão e seguisse convidando os homens ao arrependimento. Quando lhe fecharam as portas das sinagogas, como já falei, ensinou nas ruas da cidade, das vilas, nos caminhos, junto ao lago, nas praias e até na casa dos seus discípulos. No capítulo 13 de Mateus, aprendemos que o homem que possui uma mensagem autêntica dos reinos de Deus e um comprovado desejo de transmiti-la, sempre encontrará uma maneira para ensiná-la e um ouvido para escutá-la. Como discípulos de Cristo, a revelação do método de ensino por meio das parábolas, que caracterizou o mestre dos mestres, nos estimula e nos encoraja a continuar semeando a boa semente. Anteriormente, Jesus havia empregado um método de ensino similar, mostrando o estágio inicial do seu ensino através das parábolas. A comparação do sal e da luz, que encontramos lá em Mateus capítulo 13 e 16, a figura dos pássaros e dos lírios, de Mateus 6, 26 e 30, o relato do construtor sábio Onésio, de Mateus 7, 24 e 27, a ilustração dos trajes e dos odres de vinho, de Mateus 9, 16 e 17, a figura dos meninos brincando na praça, Mateus 11, 16 e 17, são parábolas embrionárias que examinaremos nos nossos bate-papos futuros. As parábolas apresentam a verdade em imagens, mas é no capítulo 13 de Mateus que encontramos a luminosidade plena do ensino de Jesus por parábolas. Não há a menor dúvida de que Jesus é o mestre dos mestres e que apresenta a perfeição material, moral e intelectual que não pode ser ultrapassada por quem quer que seja. Jesus empregou esse método de ensino porque a parábola sempre transforma a verdade em algo concreto. São poucos os que podem perceber e entender as ideias abstratas. Ideia abstrata é gerada pela mente, só existe no pensamento e produz a representação mental do objeto, do fato, para poder expressar o seu significado de forma clara, sem deixar dúvida. E você pode se esforçar tentando explicar por palavras o significado da beleza, e no final ninguém saberia muito mais do que antes sabia. Mas se você apontar uma pessoa bonita, não precisará dar maiores explicações, haja vista que todos temos um padrão de beleza para concordar ou discordar. Você pode fazer todo o esforço para definir a bondade, mas não conseguirá transmitir uma ideia clara na mente do seu ouvinte. Entretanto, o mais simples dos homens reconhece uma boa pessoa e uma boa ação quando as veem. Concluo que, para que possa ser compreendida, toda palavra importante, toda ideia fundamental deve adquirir uma forma e uma imagem na nossa mente. E a parábola, quando narrada e escutada, é capaz de transformar a imagem da mente numa verdade que pode ser clara e compreendida por quem a escuta. A parábola começa com a narrativa sobre alguma coisa que tem a ver com a nossa família, ou nosso ambiente familiar, e que nós conhecemos bem, que é comum, por exemplo, nas atividades das pessoas que a escutam. Dessa forma, podem entender com facilidade, porque pertence ao dia a dia dos seus ouvintes.
A partir desse ponto, a parábola os conduz a coisas que não entendem e lhes abre os olhos para enxergar coisas que ainda não tinham visto antes. A parábola abre a mente e os olhos do homem, a partir do lugar onde ele se encontra e o transporta ao ponto onde ele deveria estar. A grande virtude didática da parábola na Bíblia é que desperta em cada um de nós o interesse e o interesse das pessoas em geral que desejam escutar Jesus. A forma mais segura de interessar as pessoas é contando histórias do cotidiano delas. A parábola é um relato e essa qualidade desperta a atenção e o interesse de quem a escuta. A parábola tem a grande virtude de permitir e obrigar o homem a descobrir a verdade por si mesmo. A parábola não pensa por você, apenas diz: eis aqui uma história. Qual é a verdade que contém? O que significa para você? Descubra você mesmo. Não se pode ensinar a verdade ao homem. Devemos colocá-la na posição de fazer com que o homem a descubra por si mesmo. A menos que você descubra a verdade por si mesmo, você a esquecerá com facilidade. Ao obrigar o homem a pensar por si mesmo e a tirar suas próprias conclusões, a parábola converte a verdade em algo real para ele e, ao mesmo tempo, fixa a verdade na memória de quem a escuta. Por outro lado, a parábola esconde a verdade para aqueles que são preguiçosos e não gostam de pensar, ou têm preconceito e estão cegos para poder enxergar. A parábola põe claramente a responsabilidade da revelação nas suas mãos. A parábola revela a verdade aos que desejam encontrar e esconde a verdade aos que não querem enxergá-la. Tal como Jesus as empregou e nos ensina, a parábola era falada, não lida, e seu impacto deve ser imediato. Jesus, com suas parábolas, fazia com que a verdade repentinamente iluminasse o homem, tal como um raio ilumina a noite escura. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus pronunciou uma série de parábolas acerca do reino, antes de partir para Nazaré, na sua cidade natal. Primeiramente, ele falou à multidão e depois, particularmente, aos seus discípulos. Encontrei em Mateus 13:52 uma pequena frase de Jesus na qual pude identificar mais uma revelação do nosso mestre em forma de parábola. Quando pronunciou esta parábola, apenas seus discípulos estavam presentes e verifiquei que algumas pessoas não consideram esta pequena parábola como sendo realmente uma parábola, mas apenas um tipo de analogia. De qualquer maneira, é inegável que essa pequena frase possui elementos através dos quais podemos considerá-la uma parábola. O texto bíblico é o seguinte: assim está escrito: e ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro coisas novas e velhas, como vemos em Mateus 13:52. Jesus havia acabado de perguntar aos seus discípulos se eles tinham conhecimento, se tinham compreendido, se tinham entendido seu ensino através das parábolas anteriores. E os discípulos responderam que sim. Jesus já havia lhes narrado uma série de 7 parábolas. Jesus então lhes disse que todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, significando que seus discípulos deveriam se tornar mestres que compartilhariam o tesouro que receberam, assim como um pai de família hospitaleiro tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas significam a compreensão da antiga história de redenção que testifica de Cristo como sendo ele o Messias prometido. As coisas novas significam os novos ensinos transmitidos por Jesus, nosso mestre, acerca dos atos redentores que caracterizam a presença do reino de Deus na terra. O significado desta pequena parábola mostra que não é correto desprezar os velhos ensinos, nem os novos, pois um deve ser interpretado à luz do outro. Esse ensino de Jesus sobre as coisas novas e velhas não é restrito apenas ao grupo dos apóstolos do Senhor Jesus, mas é uma importante lição para todos nós, que somos também discípulos, e para todo cristão verdadeiro que está empenhado no trabalho de semear a obra do Senhor para toda criatura de todas as nações. Se tomarmos essas parábolas como uma advertência aos ouvintes, significa que há diferentes maneiras de aceitar a palavra de Deus, e o fruto que produz depende do coração daquele que a aceita. O destino de qualquer parábola falada depende
do ouvinte. Alguém disse, a sorte de uma história não reside na pessoa que conta, mas sim no ouvido de quem escuta. Uma história será exitosa, terá êxito, terá sucesso, quando contada a alguém que está disposto a escutá-la, não somente ouvi-la. E fracassará quando quem a ouve não possua interesse no seu conteúdo, não se interessa em escutá-la. Já identificamos a diferença entre quem ouve e quem escuta. O ouvido capta qualquer tipo de ruído ambiente. Vale lembrar que ouvir não é o mesmo que escutar. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Escutar não depende só de ouvir. Requer atenção, vontade de entender, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir, o que permite àquele que escuta aceitar ou não o que está escutando. Ouvinte de uma mente fechada é aquele em cuja mente a palavra tem pouquíssimas possibilidades de penetrar, tal e qual a semente que cai sobre um terreno pisado por muita gente. Muitas coisas contribuem para fechar a mente de uma pessoa. O preconceito pode fazer com que um homem fique cego para tudo o que não deseja ver. Há pessoas para as quais não se consegue ensinar nada, porque constroem uma barreira intransponível, resultante da teimosia em reformular sua maneira de pensar. No ouvinte cuja mente é semelhante aos pedregais, o homem se nega a pensar e a palavra não faz raízes profundas no seu ser. Há pessoas que estão sempre sujeitas ao modismo e com a mesma rapidez com que adotam o modismo, o abandonam. Começam com um tremendo entusiasmo de um novo passatempo ou adquirindo uma nova habilidade, logo as coisas se tornam velhas para ele. Muitos são assim com a palavra de Deus. Quando a ouvem, sente grande emoção, mas ninguém pode viver de emoção. O entusiasmo repentino de uma forte emoção se transforma com a mesma rapidez e é substituído da mesma maneira e intensidade pela próxima emoção. No ouvinte que está preso aos muitos interesses da vida e que faz deles frequentemente os mais importantes, as boas sementes ficam afogadas. O que caracteriza a vida moderna é que cada vez mais é cheia de coisas e cada vez mais acelerada. O homem está sempre muito ocupado, ocupadíssimo para orar e se relacionar com Deus. No homem que é receptivo, como a boa terra, sua mente está sempre aberta e pronta para que seja semeada. Está decidido a escutar. E é o ouvinte autêntico que escuta com atenção, compreende, obedece, frutifica e pratica o que aprendeu. Ao iniciar nosso bate-papo sobre as parábolas, deixei de dizer que elas provocam um duplo impacto nas pessoas. O que deve ter sobre aqueles que as escutam e o que deve exercer sobre aqueles que pregam a palavra. As parábolas, como sabemos, não deveriam dizer apenas para as multidões alguma coisa que as ouvem, mas principalmente devem impactar o círculo íntimo daqueles que são os discípulos verdadeiros de Jesus, como impactam nossos dias. Eu e você somos impactados diariamente pela modificação do nosso entendimento. Não é difícil perceber que em alguns momentos os discípulos experimentam algum tipo de desânimo. Para eles, Jesus era tudo, o mais sábio e o mais maravilhoso de todos os homens. Mas eram judeus e as portas das sinagogas estavam se fechando para Jesus e, consequentemente, para todos os seus discípulos. Os líderes da religião ortodoxa eram os críticos mais contundentes e não cabia a menor dúvida de que projetavam a morte do mestre. Por outro lado, as multidões saíam para ouvir Jesus, mas eram poucos os que realmente mudavam e muitos os que se aproximavam faziam apenas com o único propósito de tirar alguma vantagem e, uma vez alcançada, se afastavam de Jesus e o esqueciam, como atualmente acontece nas nossas igrejas. Os discípulos percebiam que Jesus, semeando uma boa semente, provocava a hostilidade dos líderes religiosos, como atualmente os que falam a verdade e pregam a verdade provocam a ira dos religiosos. E uma pessoa que sofre um tipo de hostilidade como essa, geralmente enxerga uma resposta tímida da multidão, que visava e que visa apenas, em primeiro lugar,
satisfazer suas carências materiais e pessoais. Você não deve se surpreender se em certos momentos os discípulos de Jesus sintam certo desânimo. Mas as lições dessas 7 parábolas são muito claras. Eu e você não podemos perder a esperança do fruto da semeadura que temos feito. A palavra não deixa dúvida de que tudo que o homem semear, isso também se fará, como vemos em Gálatas 6 e versículo 7. Para mim e para você, a lição das parábolas de Mateus 13 está exatamente na imagem da semente que produziu o fruto abundante. E mostra que a frustração da colheita não nos impede de semear, nem pode nos levar a abandonar a esperança de colher. Todo agricultor que semeia tem a certeza de que parte das sementes se perderá, mas mesmo assim haverá colheita. Quando alguém semeia a palavra, não pode e não deve esperar resultados imediatos, nem abundantes. Na natureza, o crescimento nunca tem pressa. E está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, como vemos em Eclesiastes 3, 1 e 2. Na contramão da palavra de Deus, nos dias de hoje, a humanidade vive o imediatismo. Não há paciência. E tudo que faz é na busca do agora, sem medir consequências, e essa busca desenfreada tem como resultado processos de estresse, assuntos mal resolvidos e pessoas infelizes. Então, pare de ouvir, comece a escutar. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe.